noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez reunidos em nome da doutrina espírita de Allan Kardec, sob o patronato do nosso benfeitor espiritual, Bezerra de Menezes, que muito nos auxilia, juntamente com sua equipe de falangeiros, de trabalhadores da sua seara, que estão aqui presentes e que nos auxiliam, que nos trazem cada um aquilo que cada um de nós precisa. Então estejamos desde logo abertos, com os canais abertos, com boa receptividade para receber as energias que a equipe espiritual do Dr. Bezerra nos entrega neste momento. Que possamos ter o melhor proveito espiritual neste momento. Dentro da doutrina espírita, nós temos o Livro dos Espíritos, na questão 625, no qual Allan Kardec pergunta à equipe espiritual, os espíritos que presidiram os trabalhos do Espiritismo, foi tudo coordenado por Jesus, o chamado Espírito de Verdade. E na questão 625, Kardec pergunta quem Deus apresenta para a humanidade como exemplo, como guia e modelo. E os espíritos respondem de forma bastante direta e sucinta e objetiva: vide Jesus. Então, Jesus é sim para nós que somos espíritos, para nós que somos simpatizantes do espiritismo, Jesus é sim para nós a referência, é o guia e modelo, é a meta a ser atingida. Isso nos faz pensar, nos faz refletir em relação a uma cena que se passa no Evangelho de Jesus, quando Jesus é entregue para a autoridade romana, quando os fariseus exigiam a sua crucificação, Jesus é entregue, então, perante a autoridade romana, que era o governador, chamado Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, então, após cometer alguns flagelos em relação ao Cristo, para ver se aquela multidão enraivecida se acalmava, já que queriam de todo modo a sua crucificação, Pôncio Pilatos então resolve apenas flagelá-lo. E quem sabe assim aquela multidão estaria satisfeita com aquilo. Então Pôncio Pilatos apresenta Jesus naquela cena que foi muito retratada na arte, em pinturas, que é chamada ecce homo, né? Porque é a frase que Pilatos diz para a multidão: eis o homem, apresentando então Jesus com aquela coroa de espinhos que lhe é dada, com aquela túnica vermelha e com um pedaço de cana, que seria a representação de um cetro. Mas a multidão não, como bem sabemos, não está satisfeita, exige a crucificação. Então essa cena, ecce homo, eis o homem, ela é muito retratada na arte. E aqui o que nós queremos retratar é justamente naquele momento com Jesus. Pilatos pergunta para ele: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde, né? Jesus tinha um método retórico e pedagógico muito interessante, que ele sempre fazia perguntas em cima, né? Justamente porque as perguntas não eram perguntas específicas apenas para aquela pessoa, mas eram perguntas que falavam diretamente para o espírito imortal e falam para toda a humanidade, que são perguntas que ele nos faz hoje, reverbera ainda hoje. Porque Jesus responde: tu dizes, tu pergunta por ti mesmo?
Ou tu pergunta porque todos disseram. Se tu me pergunta, Pilatos, porque tu chegou nesta conclusão de que eu sou rei dos judeus? Ou porque estão te dizendo por aí que eu sou o rei dos judeus? É uma reflexão muito interessante quando nós trazemos o ensinamento da doutrina espírita de que Jesus é o nosso guia e modelo. Será que quando nós falamos Jesus é o nosso guia e modelo, nós o falamos porque está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos? Porque nós escutamos palestras falando sobre isso? Ou será que nós realmente sentimos no íntimo do nosso espírito, no íntimo da nossa alma, que ele realmente é um mestre vivo, que precisa ser seguido, que vai inspirar os nossos atos cotidianos? Como será que é a nossa atitude em relação a isso? Então, aquela pergunta que Jesus faz para Pilatos, ela vale aqui para nós, que nos dizemos cristãos, muitas vezes, mas que não exercemos esse cristianismo. Porque ser cristão, como a doutrina espírita o é, porque toda a doutrina espírita, caso você esteja iniciando dentro da doutrina, não conheça tanto, toda a doutrina é baseada no Evangelho de Jesus Cristo, a partir do qual Allan Kardec trabalha e faz a sua obra básica chamada Pentateuco Espírita. Tudo é baseado no Evangelho. Sem o Evangelho não haveria doutrina espírita, com certeza. Mas este cristianismo, esse ser cristão, esse Jesus guia e modelo, como que nós referenciamos ele dentro da nossa vida? Infelizmente a gente vê por toda parte situações, exemplos bem ruins daquilo que não seria ser um cristão. Porque o mundo atual está cheio desses exemplos ruins. Então, pessoas que se valem de Jesus, que se valem do cristianismo para virar um símbolo, digamos até mesmo uma grife, né? Ser cristão quase que vira uma grife, vira um signo de distinção em relação a outras pessoas. Então, infelizmente, eu vejo pessoas se dizendo: eu sou cristão, mas se for, não, eu sou melhor que você, eu sou mais honesto que você, eu tenho mais caráter do que você, porque eu me digo cristão. Porque não é algo que a gente possa simplesmente se declarar. Isso não é Jesus na sua essência. Não é um ato declaratório: eu aceito Jesus, nada contra, mas é sentir no seu âmago, no seu íntimo, como que Jesus está lhe inspirando os atos cotidianos, os atos da vida. Será que você realmente se deixa pensar sobre isso? Como que Jesus reagiria em determinada situação? É algo que a gente tem que projetar o pensamento, o nosso entendimento. Então a gente dá ensejo, muitas vezes, a atos completamente desatinados na nossa vida. E será que Jesus
faria desse modo? Se Jesus é a nossa meta, nosso guia e modelo, a gente pode usar esse exercício também. Porque Jesus, no seu Evangelho, nos ensina, nas bem-aventuranças, podemos lembrar, fala em lições de simplicidade, em lições de humildade, em sermos pacíficos e mansos, em sermos bondosos, em sermos misericordiosos. Mas isso muitas vezes é tudo aquilo que aquele propalado cristão está longe. Mas o próprio Cristo já havia alertado, porque está lá no Evangelho. Muitos me dirão: mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Vou lhe responder: não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então, quanto de bem nós estamos, quanto de ceareiros, tarefeiros do bem nós estamos praticando no nosso dia a dia, na nossa conduta, porque é isso que deve inspirar. Jesus, guia e modelo, é isto: é prática do bem, é prática da misericórdia, é saber se colocar no lugar do outro. Sem isso, é apenas uma letra morta. Apenas uma letra morta. Jamais estaremos próximos, efetivamente, e vamos galgar alguma ascensão espiritual, um progresso espiritual, que é o nosso objetivo, enquanto espíritos encarnados aqui, se nós não tivermos, digamos, a sensibilidade de sabermos olhar para o lado, olharmos para a situação do outro, sabermos apresentar a nossa mão, estender a nossa mão para o nosso semelhante, porque é desse modo que Jesus agiu na sua vida, e é isso que Ele espera e conta conosco. Então, o cristianismo não é símbolo de distinção, não é grife, não é nada disso. Cristianismo é vivência da palavra amor, não o amor romântico, como eu já disse aqui, é apenas uma faceta. É o amor renúncia, é o amor compaixão, é o amor misericórdia. Isto é viver o amor. Se não estamos dispostos a esta vivência, ainda estamos longe de uma prática cristã efetiva. Agora, não pensem que, nos dizendo cristãos, isso vai garantir uma salvação, porque não vai. E aqui nós então temos que ter em perspectiva que nós temos esse trabalho, que é de cada um de nós, de conseguir manifestar cada um de nós essa luz espiritual. Que a gente pode lembrar da parábola das 10 virgens, né, um pouco incompreendida no Evangelho. Essa parábola, ela fala, Jesus colocou como aquela parábola, eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Então, as prudentes, aquelas que se prepararam, elas guardaram o azeite para conseguir acender o candeeiro. E aquelas 5 que eram imprudentes não guardaram. E quando chega o noivo, o Senhor, então apenas as 5 que tinham o azeite guardado conseguiram ser admitidas, aceitas.
Mas, então as outras queriam que se valer do óleo das demais, do azeite das demais, para conseguir com isso se beneficiar. E a parábola é um pouco incompreendida, justamente porque parece um pouco egoísmo. Mas por que as outras não ofertaram? Mas é que aqui nós estamos falando de luz interior. Esta é a lição. A luz que cada um deve emanar, ela é própria. Não adianta minha mãe e meu pai se iluminarem e eu querer me beneficiar disso. Se eu não trilhar o próprio caminho da iluminação, de um progresso espiritual, isso não vai me beneficiar. Então eu tenho que ser prudente e saber trilhar este caminho de progresso espiritual, acender a minha própria luz. Esta é a nossa missão enquanto seres espirituais encarnados aqui neste plano encarnatório. E será que temos trabalhado para acender esta luz? Será que temos trabalhado para alcançar Jesus no seu esplendor? Ou queremos, numa tentativa, digamos, ignorante, queremos que Jesus se adeque, rebaixar Jesus? Muitas vezes é isso que a gente quer, né? Que Jesus se rebaixe para se amoldar a mim, ao meu modo de ser. E não eu me livrando daquele homem velho, me livrando daquelas práticas velhas, aquelas concepções velhas, preconceitos, tudo aquilo que nos fazem pessoas muitas vezes até medievais, conceitos que já não servem. Mas eu continuo trazendo e quero que, mesmo assim, dizendo que eu sou cristão, que Jesus vai se adequar a esse meu jeito de ser. Eu digo isso porque, trazendo um pouco do noticiário, não gosto de fazer isso, mas enfim, na semana passada nós tivemos aquela situação de um homem, foi em Belo Horizonte, que acabou assassinando um gari, porque o caminhão do lixo no qual esse gari estava trabalhando estava obstaculizando ali o carro, a via. Ele não podia prosseguir. Então, irritado com isto, ele vai lá tirar satisfações com esses trabalhadores e dá um tiro neles e o matou. Acontece que esse homem que matou o gari e que depois foi trabalhar e depois foi passear com o cachorrinho, depois foi para a academia, normalmente este homem tinha lá nas redes sociais que era cristão. Então a gente fica até perplexo que alguém possa ter, mas é o que acontece muitas vezes com várias atitudes. Isso é ser cristão? Adianta eu colocar nas minhas redes sociais que eu sou cristão? Se a vida humana vale nada para mim, e é justamente aquilo que Jesus mais valorizou, como será que Jesus teria agido numa situação dessa? Então, cada situação que a gente vê absurda, mas de pessoas que querem se propagar cristãs. Então, a reflexão que eu trago para nós é justamente essa. A reflexão de que não vale eu me declarar, não vale eu simplesmente colocar nas minhas redes sociais, não vale eu utilizar distintivos. O que vale é a simplicidade da minha conduta. Assim como falei
na exposição anterior do mês passado. Onde é que Deus está? Deus estava num trabalhador muito simples que catava lixo e que recolhia as tampinhas para auxiliar uma ONG, recolhia dinheiro para uma ONG que auxiliava com remédio às pessoas necessitadas. Então, uma pessoa extremamente simples que fazia todo um trabalho de resgate de tampinhas, que poderia fazer inclusive uma diferença grande no seu orçamento, dado que a renda é muito modesta. Então, para ele ia fazer uma diferença grande, mas ele queria trabalhar em benefício do próximo. Então é ali que Deus está, nessa simplicidade, nessa humildade, que reconhece no próximo. Esse sim é cristão, não sei qual a religião daquele senhor, mas com certeza ele é cristão. Não porque ele se diz, mas porque ele age conforme Cristo. Então Cristo deve ser esse mestre vivo, ele vive, ele é real. Jesus é real, esse Espírito puro é real. Ele conta com nós para entregar esse reino de Deus também aqui na terra. Precisamos então nos livrar desses preconceitos, nos livrar desse homem velho, para ascender espiritualmente e aceitarmos Jesus como de fato guia e modelo da nossa vida. Não porque os outros disseram, não porque escutaram aqui na palestra pelo Lucas que Jesus é guia e modelo, mas porque eu sinto isso no meu espírito. Ele inspira os meus atos, ele inspira a minha conduta. Então esta é a mensagem que tenho para hoje. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos. Então, a todos.